Um dos pontos interessantes nessas melhorias é a análise de problemas, ou chamado troubleshooting, né? Depende da empresa que você trabalha aí, às vezes o pessoal fala o termo em inglês, às vezes em português. Analisar problemas, isso é uma coisa que é fundamental para todo dev. Um dev que não consegue analisar um problema que está acontecendo em produção ou que está impactando o time e conseguir chegar em soluções possíveis ali, se você é um dev e não consegue fazer isso, você não está servindo para nada de verdade, você só está digitando código. A gente faz isso a todo momento, resolver problemas. Há algumas semanas aí, lá na empresa, a gente estava fazendo a implantação do Datadog, que é um software de APM que faz monitoração em sistemas. Não vou entrar muito em detalhe aqui, talvez você conheça, talvez você não conheça, mas a gente estava com alguns problemas com o agente, né? Ele instala um agente no servidor ali para poder fazer essa monitoração. E a gente estava com problemas nas aplicações, tinha algumas aplicações que não estavam subindo. E aí eu entrei lá, conversei com o time, fiz alguns testes, fiz algumas entrevistas, né? Fui conversando com as pessoas para entender exatamente o que era. A gente conseguiu descobrir qual era o problema, conseguimos resolver lá. Depois o pessoal, o próprio time de infra ajudou a gente também a resolver outros problemas. A gente achava que eram vários, na verdade era um só, era o mesmo problema. E a gente conseguiu chegar na solução. Depois que passou toda essa análise lá, eu fiquei pensando, falei, pô, muitas das coisas que eu usei para conseguir chegar no problema são coisas que eu uso no meu dia a dia para fazer teste de unidade. Então, por exemplo, uma das coisas que me ajudou muito nesse dia aí foi ler as mensagens de erro. Olha só que coisa que deveria ser super trivial, mas às vezes não é. O pessoal estava fazendo análise sem ler o log. Existia uma mensagem no log, só que a mensagem do log estava muito comprida. E aí o pessoal não bateu, não rolou a telinha ali do Notepad para conseguir ler o que estava escrito. Se a gente simplesmente só tivesse lido o log, nós os devs, né? Porque aí o pessoal da infra não vai saber ler a mensagem e entender qual era o problema. Mas estava muito claro tecnicamente ali qual era a mensagem do log. Então se a gente tivesse só lido a mensagem, já resolvia metade do problema. Outras coisas que a gente começou a fazer ali, que eu também aplico no meu dia a dia, fazer testes, elaborar hipóteses. Pô, mas se for isso, né, se o problema for esse, então se a gente fizer essas ações aqui, ó, tem que gerar esse resultado. Isso vai ter que acontecer. Então a gente montava um cenário de teste, aplicava e aí executava o teste. Alguns testes deram um assert negativo, né, não rolou, e alguns testes deram um assert positivo. E aí a gente começou a ir para o lado do positivo. Pô, então se isso aqui funcionou, deve ser esse problema. E a gente começou a fazer essa análise baseado em testes. Olha só que louco. O fato de eu aplicar teste de unidade no meu dia a dia começou a me fazer pensar mais sobre resultado esperado, sobre ação e efeito. As coisas que você faz que vão gerar um resultado esperado. E aí comparar esse resultado com uma hipótese que você levantou. É a mesma coisa que a gente faz com o teste de unidade. Pô, se o meu código executa isso aqui, será que se eu passar um valor double, ele vai executar? Será que se eu fizer ele faz um parse de uma string aqui, será que essa string, se ela tiver no formato português, com um separador decimal vírgula, ele vai fazer o parse? Será que se tiver ponto, ele também vai fazer o parse? E aí a gente, quando está fazendo teste, a gente tem que fazer essa mesma coisa. A gente elabora um método de teste e analisa o assert, que é o resultado esperado, né? O efeito daquele teste que você gerou. É exatamente a mesma coisa. Eu achei muito interessante esse exemplo, queria dividir com você. São coisas que eu naturalmente talvez não fizesse, mas de tanto fazer teste de unidade, meu pensamento, minha forma de raciocinar sobre um problema, sobre procurar, fazer uma análise de uma situação, ela gira em torno de fazer teste.